Isso é, sem dúvida, uma das formas mais desesperadoras de morte já registradas. Esses 5 mergulhadores estavam realizando a manutenção mecânica das instalações dos dutos, como de costume. 4 deles entraram na câmara de ar, enquanto um ficou do lado de fora desmontando a válvula que seria retirada para colocarem outra no lugar. Algumas válvulas estavam normais, sem apresentar nenhum problema. No entanto, uma das válvulas estava muito danificada e, ao ser girada, vazou sob enorme pressão, fazendo com que a água do mar inundasse a câmara de ar. A corrente de água era tão forte quanto um tornado, arrastando os 5 para dentro do duto de 70 centímetros de diâmetro. Em um instante, tudo ficou escuro. Eles só puderam proteger a cabeça com as mãos para minimizar os danos causados pelo impacto contra as paredes do duto. Durante esse tempo, alguém tentou segurar nas paredes internas do duto na esperança de evitar ser levado para o fundo. Mas o petróleo misturado com a água do mar tornou as paredes extremamente escorregadias, sendo impossível se segurar. Eles se espalharam pelo duto, que tinha 365 metros de comprimento, equivalente a 4 estátuas da Liberdade. Nos pontos de solda e apoio, havia desníveis que formavam pequenos bolsões de ar. Eles respiravam o ar desses bolsões enquanto esperavam ansiosamente pelo resgate. Nesse momento, já havia se passado 1 hora desde o acidente e a situação só piorava. Com a elevação do nível do mar, mais água entrou no duto, reduzindo ainda mais o espaço dos bolsões de ar, que agora ficavam a apenas 15 centímetros do topo do duto. Eles só podiam aproximar o nariz das paredes do duto para respirar. Dos 5, 4 sofreram fraturas de diferentes graus. Apenas Chris estava ileso e mais próximo da câmara de ar. No entanto, no escuro, Chris não sabia sua posição exata. Se nadasse para a esquerda, alcançaria a câmara de ar e seria salvo, mas, se nadasse para a direita, se distanciaria da saída e acabaria morrendo. Após uma breve comunicação, Chris decidiu se arriscar e nadar para a esquerda. Nesse caminho, ele encontrou um novo bolsão de ar e, felizmente, algumas garrafas de oxigênio. Chris pegou as garrafas e nadou cerca de 16 metros para cima, tocando então uma obstrução de borracha no duto. Nesse momento, ele sabia que havia feito a escolha certa, pois conhecia bem o ambiente próximo à entrada do duto. Chegando à câmara de ar, Chris bateu na corrente para sinalizar sua localização à equipe de resgate, sendo finalmente salvo. Ele contou à equipe sobre a situação no fundo do mar antes de desmaiar. Já havia se passado 2 horas desde o acidente. Os especialistas se reuniram imediatamente para analisar e concluíram que as garrafas de oxigênio que eles carregavam só durariam 1 hora. Como já havia se passado 2 horas, em poucos minutos, os que estavam presos no duto morreriam por falta de oxigênio. Mas será que seria realmente assim? Testemunhas disseram que, quando a equipe de resgate encerrou as atividades e estavam guardando os equipamentos, ainda ouviram batidas metálicas recebidas do duto por 2 dias. Seus corpos foram esfriando e a consciência se desvanecendo até que finalmente desapareceram. Quanta desesperança eles deveriam ter sentido? Tiveram uma esperança, mas ela foi cruelmente destruída pela realidade, deixando-os para sempre presos no duto sujo e estreito. Você sabe o que é a realidade? Os executivos da empresa petrolífera queriam inicialmente salvar as vítimas, mas, ao calcular os custos, descobriram que romper o duto custaria $1 bilhão, enquanto a indenização às vítimas seria de apenas $400 mil. Portanto, a tentativa do resgate foi apenas uma fachada desde o início. Gostou da história? Então curta, comente e se inscreva.